Boa noite, irmãos, irmãs, pelos caminhos do aprendizado e da evolução. Que Deus nos ampare e nos proteja sempre, né? Como sempre, vou aguardar alguém para me falar sobre imagem e sonoridade, né? Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Beleza. Então vamos entrar em vibrações de preparo, né? Pedir a Deus que nos ampare, que nos proteja e que tire das nossas palavras, dos nossos pensamentos, qualquer sentimento de orgulho ou de vaidade. Que tenhamos consciência sempre atenta ao fato de que não somos autores de nada, que na verdade somos aprendizes, e o aprendiz sempre repete o que o professor lhe ensina, agradecendo a Jesus, o mestre maior, agradecendo aos codificadores da doutrina dos espíritos, a Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, que são os continuadores principais. E aqui no Brasil nós temos Herculano Pires, nós temos Hermínio Corrêa de Miranda, Deolindo Amorim. Agradecidos a todas essas criaturas que ampliaram os ensinamentos do Mestre. Nós temos também que ter sempre em consciência de que Kardec enunciou os princípios da doutrina espírita, assim como quem coloca sementes no chão do aprendizado. O desenvolvimento, o crescimento dessas sementes, a germinação, a floração, a frutescência, foi trabalho desses espíritos que estiveram com Kardec, com Leon Denis, com Gabriel Delany e tantos outros. Agradeçamos então os nossos protetores, espíritos tutores que nos incentivam ao aprendizado. E que nessa noite possamos todos nós aproveitar esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendemos a perdoar as dívidas do nosso próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecendo a direção espiritual do grupo de estudos Caibo Aressuto, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, Silvana Rodrigues, Sueli Sanches, Edna Correia Barbosa, Vanessa Diana, Silvana Cristina. Como prometido, nós vamos fazer a segunda parte da exposição sobre Maria Madalena, né?
porque muito nos toca, muito nos preenche, muito nos orienta e mexe, né, com o nosso modo de pensar e de sentir. Boa noite, Valerie, Jane ou Jaine Damasceno. Muito mexe conosco a vida de Maria de Magdala. Há momentos nesse estudo, que já tem algum tempo que eu ando pincelando as notícias, né? Márcia Rodrigues, boa noite, minha querida. Tem hora que eu tenho a impressão que eu também estive lá, do outro lado, do lado da sombra, do lado das vaidades, né? Provavelmente eu contribuí para os desalinhos de Maria de Magdala, né? E mexe muito comigo. Eu fico muito feliz da vida. Claudiana Gomes, que Deus te abençoe. Também a mim, viu, Mauro? Me emociona muito, né? E então, nós vamos recomeçar do encontro de Maria de Magdala com o Mestre, né? Que nós demos uma pincelada aqui por cima, né? E os sentimentos dela, falando com Jesus, ela diz assim: além disso, sentia-se seduzida pela generosidade do Mestre. Se possível, desejaria trabalhar na execução das ideias de Jesus, que são puras e redentoras. Aí nós ficamos pensando, falando, caramba, já fazem, né, quase 74 anos que eu estou por aqui. Nós estamos aprendendo Espiritismo desde o nascimento da minha filha mais velha, Janaína Cristina, né, lá em 1973. E todas as vezes que esse assunto chega às minhas mãos, né, eu fico pensando no sentimento puro, no sentimento genuíno que há nessa mulher, né, enquanto ela não encontra o Mestre. Ela está no mundo de fantasias, de ilusões, conseguindo, como é que digo assim, sobreviver das vaidades, do orgulho, da beleza aparente, mas não se satisfazia amorosamente, de maneira nenhuma. O sexo para ela era uma coisa vazia. Então ela vai em busca do Mestre e a partir desse encontro ela começa a revelar para si mesma o valor espiritual dos seus sentimentos. Rosa Franquevicius e Marisa Barcelos, que Deus abençoe vocês. E ao sentir essa valorização, ela vai se abrindo espiritualmente, emocionalmente, moralmente para Jesus, porque ela entrevê espiritualmente o que poderia alcançar, né? E ela se propõe a sentir com Jesus os próprios sentimentos sublimes dele. Então, o que nós observamos, né? Que ela já traz em si o germe da luz, do amor mais puro. Só não estava sabendo como desenvolver isso diante da sociedade romana, que está lá em Jerusalém, corrompendo tudo. E ela, durante algum tempo, se deixa levar por essa corrupção de sentimentos, né? Mas continuava vazia em si. O encontro com Jesus traça espiritualmente um processo de evolução grandioso, do ponto de vista do que ela conquista nessa caminhada até o último dia
da sua vida na terra, lá em Jerusalém, né? E ela muda, como a gente diz por aqui, da água para o vinho. Ou seja, transforma os seus sentimentos, se prepara emocionalmente para enfrentar-se a si mesma. Porque o modo do Cristo ensinar é simplesmente contundente. O seu vídeo está mudo, Marlene? Eu vou pedir para o Mauro dar uma olhadinha nisso aí. Nós estamos bem de sonoridade, Mauro? Não muda, não. Então a Marlene deve estar com algum probleminha lá. Marlene. Entendeu? E nesse diálogo primeiro com Cristo, além da vergonha, né? A vergonha espiritual de, como ela mesmo diz, ser uma filha do pecado, porque todos condenavam ela. Mas todos que condenavam ela, se tivesse uma chance de relacionar-se intimamente com ela, iriam se relacionar com ela. Valeu, Sueli, valeu, Mauro. O que mostra a contradição emocional, moral do ser humano. Que, num determinado grupo, ele condena tudo. Mas nos bastidores da sua vida, ele consegue aceitar aquilo porque quer tirar proveito daquilo, né? E ela revelando a Jesus que a vida dela, a existência dela tinha sido como todos os prazeres da matéria, da carne humana, estéril e amargurada, porque voltada para a corrupção dos seus sentimentos. Ela procurava se satisfazer com o amor. Quem ler essa mensagem do nosso querido Jesus amado, Humberto de Campos, por completo, vai perceber não sei na íntegra não, né? Mas na íntegra espiritual. O que ela procurava? Né? Exatamente, Edson. Se as pessoas diante do Chico modificavam, melhor, ficavam mudas e se modificavam, imaginemos diante de Jesus. Né? Tem um artigo que eu ainda não li, só o título me apavora. O amor de Jesus nos constrange. Porque nós sabemos que esse amor, sabe, eivado de luz, descobre as nossas deficiências. É nesse sentido que realmente a gente emudece, né? E ela estava nesse diálogo com Cristo, nessa situação, né? Procurando o caminho. E o Cristo disse para ela, olha, aliás, ela continua, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha o posicionamento de Maria de Magdala, a consciência. Será que Deus me aceita com todos os meus defeitos, com os meus pecados? Porque até então, o judaísmo condenava tudo e todos. Bastava estar fora dos conceitos do judaísmo, pronto. Tanto que tinha o quê? Maria de Magdala vivia sendo vigiada por pessoas que queriam apedrejá-la, né? E só não acontecia isso com ela porque
pessoal grande, pessoal de influência, né? Protegia ela. Protegia por interesses escusos, né? E então, até então, ela não tinha sido condenada a nada. O encontro com Jesus modifica a rota espiritual de Maria de Magdala. E nós vamos ver onde vai chegar essa rota, né? Entendeu? E aí Jesus responde para ela: Maria, levanta os olhos para o céu, sabe? Regozija-se no caminho, porque escutastes a boa nova. E ele diz 1, 2, 3, 4 coisas assim grandiosas, profundas, sabe? Contundentes para ela, né? Que a gente deveria pensar, porque nós temos o Evangelho nas mãos. Nós temos toda a codificação espírita esclarecendo, dissecando a luz que se chama Jesus, né? E ele fala para ela assim: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Exatamente, Simone. Não aprendemos a amar ainda. Há mais de 2020 anos, né? E estamos patinando, né? Na seara da luz que o Cristo deixou, né? Onde então o amor de Deus se condenasse a gente ao pecado eterno? Se nos abandonasse nos pecados humanos? Nós temos que ler e refletir sobre aquilo que estamos lendo para aprofundarmos no aprendizado. Boa noite, Sandra. Tudo bem contigo? Tudo bem, Marlene. Não precisa pedir desculpa, não. Isso faz parte dos processos de tecnologia, viu? E se assim fora como ela disse, será que Deus me aceitaria? Onde encontrar o amor de Deus? Teríamos que ser perfeitos? Teríamos que estar isentos, ilesos de qualquer pecado? Não. Deus nos criou simples e ignorantes, tendentes a procurar o caminho que melhor nos apetecia pela vida, pelo tempo. Foi o que nós fizemos. Sofremos, choramos, enfrentamos, morremos, reencarnamos, desencarnamos, até chegar na doutrina dos espíritos, né? E o amor de Deus continua conosco. Nós percebemos isso, às vezes em cada detalhe tão minúsculo. Basta olharmos para a vida com os olhos da alma. E aí o Cristo falou uma coisa assim grandiosa: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? E quantas vezes nós vemos edifícios, casas antigas, abandonadas, em que a natureza toma conta, sabe? E vai subindo, vai crescendo e vai florescendo. Ou seja, Deus cobre com flores, perfumes e frutos os nossos abandonos. Nós é que temos que estar atentos a isso, sabe? Para entendermos que realmente Deus está conosco. Não no sentido que, sabe, outro dia eu ouvi um palestrante até, tanto quanto renomado, não sei se foi Frutuoso, não me lembro agora, que ele dizia assim: você acha que Deus vai te acompanhar para e passo? Você acha que a cada momento da sua vida, você estando certo ou estando errado, Deus está ali te olhando? Sabe? E o que o Einstein disse? Né? Que o universo é um pensamento divino. Se o universo é um pensamento divino,
Deus está conosco em todos os lugares. Nós é que ainda não estamos com Deus da maneira mais adequada, mais produtiva, mais sensata, mais espiritualizada. Porque aqui nós temos que cumprir a tarefa que nos foi oferecida. O crescimento espiritual, o crescimento moral. Em que as condições, não importam as condições. Se estamos pobres, se estamos ricos, se estamos brancos, se estamos negros, se estamos cultos ou incultos, a Deus não interessa. Porque a Deus importa a nossa alma. As condições humanas são passageiras, são transitórias. Nós é que valorizamos demais. Uma valorização que inclusive nos faz perder, às vezes, até amigos, porque enchemos de preconceitos essa valorização. Né? E então, o que nós entendemos por essas casas em ruínas? Senão nós mesmos. Eu até anotei alguma coisa aqui, olha. A casa em ruínas é a alma dilacerada, toda cicatrizada de seus próprios pecados, sangrando decepções e frustrações. Né? E nós precisamos descobrir isso. Exatamente, Edna. Nós fomos condicionados a acreditar que Deus se vinga. Né? Se ele tivesse esse dom de vingança, para que ia criar criaturas imperfeitas? Não propriamente imperfeitas, mas vazias de luz, vazias de virtudes, com tudo isso a desenvolver. Então seria realmente um Deus tirano. Sabe? A criatura não sabe de nada, a criatura não sabe trabalhar, não sabe ler, não sabe se dar, não sabe amar, não sabe perdoar, e Deus castiga. Não, Ele espera pelo nosso avanço espiritual. Podemos ter certeza disso, né? Há alguns estudiosos que dizem até, e eu ainda não estudei nada assim mais profundo a respeito, que Jesus teve uma evolução praticamente em linha reta, sabe? Porque desde que se percebeu, começou a entender o processo e não desviou mais do caminho. Né? Quando ele chega aqui, chega essa sumidade espiritual. Não existe palavras, como os próprios espíritos dizem, no nosso vocabulário, seja ele português, francês, inglês, seja ele que vocabulário for, não existe palavras que consigamos classificar Jesus. Nós, como que aproximamos. Né? Einstein também mostrou uma coisa grandiosa. Ele disse, a luz é a sombra de Deus. Imagine, para pensar nisso. Exatamente, Simone. Deus é o Pai Criador. Né? Se Ele é Pai Criador, Ele não vai abandonar seus filhos só porque esses ainda estão na ignorância. Aliás, tem no próprio livro Boa Nova, do Humberto de Campos, tem um artigo que fala que Deus perdoa os tempos da ignorância. Porque nós somos ignorantes, não sabemos o que estamos fazendo. O próprio Jesus demonstrou isso quando na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Né? E aí, as flores nas casas em ruínas, né? Elas são alegrias do recomeço espiritual. Elas exalam perfumes divinos e estão sobre as ruínas. É o processo de renovação moral, sentimental. É aquilo que Madalena está mostrando para todos nós. Ela encara
a si mesma diante da luz. Naquele momento ela é a sombra, ela é a dor, ela é o sofrimento. Está diante de Jesus, que é o amor, que é a luz, que é todas as possibilidades de evolução, né? E exatamente, Marisa, Deus é amor, Pai amoroso, e todos nós é que não sabemos usar o livre-arbítrio, né? Já tem gente por aí que anda dizendo que o livre-arbítrio não tem nem sentido. Nós é que temos que alimentar a nossa fé com o conhecimento. E saber de todas essas coisas. E o Cristo disse a ela, para Madalena, uma última coisa. As ruínas são as criaturas humanas, porém são as flores da esperança de Deus. Olha, como pode ser vingativo esse Pai se nós somos a esperança dele? O que Deus espera de nós? O nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual. Sendo assim, vivamos em paz com o Pai. Né? É o que nos possibilita isso, né? E veja bem, eu tive aqui durante algum tempo pensando nesse assunto, relendo e tal, e anotei algumas mulheres sensacionais, que nós podemos chamar de celebridades espirituais. Nós anotamos aqui, ó, Maria Santíssima, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Madre Teresa, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Elizabeth de Esperança, Irmã Dulce, Meimei, Maria Modesto Cravo, Heloísa Pires, que ainda está entre nós, né? Colocando a herança do Pai para brilhar no movimento espírita. Ana Nery, a enfermeira que se travestiu de homem para ajudar o homem, né? Anália Franco. Anália Franco não é só o nome bonito dos edifícios do Tatuapé, não. É o nome de uma grande alma que deixou um legado sensacional aqui de escolas de trabalho em benefício das crianças, né? Tem até uma passagem dela que ela está procurando recursos para atender as crianças, e um rapazinho indolente, um adolescente desses birrentos e que acham que são donos da verdade, atira uma pedra nela. Claro que essa pedra lhe sangrou. E ela agradece aos céus e vai embora. Num outro momento, ela chega no hospital como enfermeira e uma mãe chega para ela desesperada, pedindo ajuda para o filho que estava com grandes problemas. Ela vai ajudar esse filho? Quem é? É o rapazinho que atirou a pedra nela. Ela simplesmente não presta atenção na fisionomia dele, em quem ele é, não importa para ela. Importa é ajudar, que é o que depois nós vamos ver em Maria de Magdala. Essa grandeza espiritual de ajudar o próximo sem realmente olhar a quem. Depois que ela faz tudo que o garoto precisa para se recuperar, o garoto pede perdão, ela aceita, depois ele se transforma num grande divulgador do espiritismo, né? A gente evolui, cada um segundo as suas obras, né? Como diz o Evangelho, né? E aí o Cristo dá a Madalena os caminhos, né? Ele fala, caminha agora sob a sua luz. Não é sobre a minha luz. O Cristo não falou para ela, caminha sobre a minha luz. Não, caminha sobre a sua luz. A luz do conhecimento evangélico. Porque o amor cobre a multidão de pecados.
O amor cobre a multidão de pecados. E que pecados são esses? Nascidos dos nossos relacionamentos mal relacionados, né? Mal vividos, né? E ela, Madalena, fica embevecida. Nunca homem nenhum, por mais poderoso que fosse, havia lhe tocado a alma com tanta grandeza, com tanta profundidade, com tanta contundência e, simultaneamente, com simplicidade, com humildade. Porque Jesus não violentou ninguém. Ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo de nós até hoje. Nós somos no planeta Terra 8 bilhões. Temos mais 20 bilhões no mundo espiritual adjacente ao planeta Terra. Ele conhece cada um de nós por nome, sobrenome e apelido, hein? Sabe? Sabe das condições emocionais, morais, psicológicas que nós estamos passando no momento, né? Então, Maria de Magdala quer dar o seu primeiro impulso para a luz, né? E ainda sofre algumas pressões psicológicas, principalmente do Pedro, que era meio bronco ainda, né? Entendeu? E ela, cuja virtude foi transformada no mundo, na porta larga da conveniência própria. Ela aceita todas as injunções que a mudança ia lhe propiciar. Existem, nesse livro Boa Nova do Humberto de Campos, alguma argumentação que fala que, inclusive, a revolta dos poderosos contra Jesus tinha como causa Madalena, porque achavam que Jesus estava conquistando Madalena, do modo como eles conquistavam. Ledo, grotesco, bizarro engano. Jesus conquistava a sua alma para a luz, para a renovação, para a transformação, para a evolução. Apenas então somente isso. Isso serviu de argumento para o julgamento e a condenação, né? Então, o Cristo foi colocando para ela o que ela precisava fazer, mudar, entendeu? Para alcançar essa renovação, ela procurava amor. Ela queria um amor que preenchesse a alma e não o corpo. Que, aliás, amor do corpo não preenche o corpo. Até porque é o momento que o corpo envelhece, enruga, enfraquece. Não há amor pleno, né, na matéria. O amor na alma, no coração, nos sentimentos, né? Entende? E ela vai acompanhando esse raciocínio do Cristo, né? Porque ela bebia as palavras do Cristo. E o Pedro estava nervoso com ela. Nós ficamos sabendo aqui que o Pedro estava nervoso com ela. Porque um homem simples, mas bronco, criado sem um mínimo de educação, de cultura. Ele não entendia como é que Jesus aceitava uma prostituta para o trabalho da Boa Nova. Ele não conseguia aceitar isso. Eu acredito que só lá pelo fim da vida que ele foi entender Maria Madalena, né? E o Cristo diz, como disse a uma outra criatura, larga tudo que é seu e me segue. E ela fez. Porque nós vemos nos lances da história, quem é que está com uma Maria Santíssima
que recebe a notícia da prisão do Cristo, quem é que foi com ela? Maria Madalena. Quem é que enfrenta com Maria Santíssima todos os, como é que diz? As ocorrências da prisão, de acompanhar o Cristo naquela via crucis? Maria Madalena. E também Maria de Cusa. Joana de Cusa, aliás, desculpe. Que são mulheres espiritualmente grandiosas. Boa noite, Jorge. Então, as pessoas, a sociedade, não conseguem entender isso. E não consegue sequer mudar o seu pensamento, as suas decisões, que Jesus não continua com Madalena. Madalena não continua com Jesus. Ela vai, mais tarde, fazer o trabalho que ela mesma se propôs a ajudar rancenianos, a ajudar as irmãs delas que também estavam na prostituição, esclarecer, conviver com os rancenianos, do modo como ela fez, com amor, com carinho, com respeito. E esse lance me fez lembrar, Sueli, os tempos que nós íamos lá na colônia Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, né? Com o Maneco, com o Domingos, né? Que também os rancenianos, Maneco, que nós fizemos até uma amizade espiritual com ele, né? E talvez seja até por isso que a gente tem esse mesmo gosto, né? De estar reencontrando hoje o que a gente viveu no passado, né? Então, o Cristo diz para ela: o amor sincero não exige satisfações passageiras. Amor que exige satisfação não é amor. É interesse emocional, é interesse sentimental, menos amor. E ela segue o caminho, né? Atendendo e entendendo, como ela mesma coloca o Cristo, que só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor que se imola, que se sacrifica, é que consegue alcançar os objetivos do sentimento. Observe uma mãe que recebe nos braços, saído do seu ventre, um filho todo atrofiado, com deficiências as mais variadas. Essa mãe, estruturada no sentimento, no compromisso com Deus, ela ama essa criatura. Ela vai à luta com essa criatura. Porque ela sabe que é uma tarefa que Deus deu a ela. E, obviamente, ela sente a presença espiritual desse filho, a despeito dele não conseguir falar, a despeito dele não ter controle nenhum sobre o seu próprio corpo, mas essa mãe ama. Sabe, eu tive a oportunidade de ver uma mãe nessas condições, dentro do ônibus uma vez, naquele tempo que eu trabalhava, né? Entendeu? E a mãe com uma criança mais ou menos, pelo tamanho dele, já devia ter uns 15, 16 anos. Mas magro, que acho que não devia pesar 30 quilos aquela criaturinha. E sem domínio quase que nenhum do seu corpo. Não falava, só aqueles gestos, isso, senhor Silvio Soli, colônia Santo Ângelo, aqueles gestos estranhos que a criatura tem, e essa mãe feliz com essa criança no colo. Como se ela estivesse levando essa criança para uma escola. E a escola dessa criança era a própria mãe. A luz dessa criança era a própria mãe. E foi isso que Madalena vai fazer
né, compreendendo que somente o sacrifício, como Cristo disse para ela, contém o divino mistério da vida. Quando a gente se sacrifica por alguém, viver bem é saber imolar-se, saber sacrificar-se em benefício do outro, dos filhos, da esposa, do marido, de amigos às vezes. Aí você está vivendo espiritualmente bem, porque toda a luz humana vem do coração. Se o coração não sabe amar, não aprendeu, não se educou para esse amor, né? Ainda não sabe sacrificar-se, ainda não sabe dedicar-se plenamente ao seu próximo, né? E o Cristo faz uma colocação aqui, olha, que nós precisamos também parar e refletir. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a diferença para um dia. O segundo constrói a estrada definitiva para a eternidade. Aí o Cristo disse uma coisa sensacional para ela. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida? Onde os homens travam a batalha, a mãe conserva a vida. Então, Madalena responde: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente para si, o Cristo acrescentou. Prestemos atenção nisso. Qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Olha a dificuldade que nós temos para adotar uma criança. Porque não é sangue do nosso sangue. Porque não é carne da nossa carne. E o Cristo, há 2000 anos atrás, né, já inaugurava a adoção dos filhos abandonados em orfanatos. Com a liberdade que o amor propicia. Nós temos que entender que Madalena, que a história passa para nós como uma prostituta, é um espírito valente, decidido, determinado, que vira as páginas do próprio destino, da própria vida, e bate asas rumo à evolução, né? E aí ela diz para ele assim: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Olha a renovação, a grandeza dessa mulher. E ela faz isso, né? Mais ainda preocupada com os sentimentos, como é que eu digo assim, a conduta do Pedro em relação a ela, porque o Pedro não aceitava ela emocionalmente. Ela faz uma pergunta fundamental e o Cristo entende, claro, né? Senhor, quando partidos desse mundo, como ficaremos? Porque ela temia que Jesus morre. O bando de incondicionais
que são chamados os discípulos, iam mandá-la embora. E ela poderia perder a maior oportunidade da vida dela. E o Cristo compreendeu o motivo e o alcance das palavras dela e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Claro que o Pedro está nesse ambiente ouvindo a mesma coisa. E aí ele disse, vai Maria, vai, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Traçado o roteiro evolutivo de Maria de Magdala, que nós devemos reconhecer, entender. Não é uma prostituta que caiu de repente no meio dos discípulos, não. É um espírito determinado a evoluir. Abraçar a causa do Cristo é ter coragem de submeter-se aos sacrifícios que virão, porque eles vêm. E é necessário que eles venham, né? Então, ela abraça essa missão. E o mais importante, nós estamos chegando ao fim, que como ela previu, depois do desencarne de Jesus, os apóstolos abandonam a cidade. Eles partem, em definitivo, para Jerusalém. E não levam Maria Magdala, não levam. Eles não aceitam a presença dela. Ela simplesmente vai ajudar os rancenianos, na época eram chamados de leprosos ainda, né? Ela lembra de todos os ensinamentos, de cada adversidade, ela lembra da luz que Jesus brotou, que Jesus enraizou nela. E ela vai ajudar essas crianças, essas criaturas, e ela recebe basicamente nos seus braços homens, mulheres, crianças, já carcomidas pela hanseníase. Tanto que ela se contamina, né? Sem se preocupar, sabe, com a sua beleza. Porque tida como uma das mulheres mais bonitas de Jerusalém, a hanseníase deforma, sabe, descaracteriza Maria de Magdala, né? Então, é preciso que a gente entenda que o Evangelho também descaracteriza a nossa sombra, os nossos sofrimentos. Nós temos que nos entregar a essa descaracterização, a essa transformação, a essa porta estreita que o Mestre ofereceu, porque é um modo de evolução mais condizente com o nosso aprendizado, que saímos das sombras. Nós saímos da sombra porque aprendemos o Evangelho, mas ainda não estamos preparados para viver esse Evangelho. Exatamente, Edna, ela compreende os ensinamentos do Cristo e coloca em prática na sequência. Eu vou citar para vocês aqui, ó, vocês vão ver o resultado disso. É grandioso. Ela sente o abandono dos discípulos, né? Mas de vez em quando ela ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus.
Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava o caminho estreito, onde só ia com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e confiava a essas ondas as suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procedindo a Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas fechavam, porque o preconceito era o silêncio e o virar de costas, tendo o abandono como consequência. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhe os corações de claridade do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, porque ficaram sabendo como Jesus trabalhava e como Jesus curava, e como Jesus apacentava, iluminava, apoiava cada criatura necessitada. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que tinha lá em Jerusalém. Né? Mauro, eu vou passar um pouquinho aqui, hein? Só para terminar aqui. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se apossava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia os ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegrias, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto a ela, beijavam-lhe a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava em seus braços fraternos e carinhosos aquelas criaturas. Em breve tempo, a sua epiderme, a sua pele, apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Né? E experimentou grande gozo, o gozo espiritual, por haver levado seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale, se falava daquele reino de Deus. E esse reino que ela passou para eles, né? Os moribundos, porque os ancianos naquela época não tinham onde ficar, a não ser ao relento, e morriam todos os dias aos magotes, né? Diferentes, né? Do que nós vimos nas nossas colônias atuais, né? Esperavam eles, esses moribundos, a morte com um sorriso ditoso nos lábios. O que a lepra deformara ou abatera guardava um bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Esse é o trabalho espiritual de Maria de Magdala, sabe? De levar as criaturas que não têm acesso à sociedade, porque a sociedade faz um muro
de Berlim, de Jerusalém, de todos os países, erguido no preconceito. Não deixa os necessitados passar, ter acesso à cura, ao amparo emocional, né? Então, Maria de Magdala, sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, desejou rever antigas afeições. Aqui chega a parte mais gostosa desse livro e mais contundente. Ela, além de outros companheiros dos júbilos cristãos, adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximo. Então, deliberou pôr em prática seu último desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-se no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus intensamente deseja que nos amemos uns aos outros e que participemos das suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelo caminho, lhes traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham-lhe beijar as mãos. Na fortaleza da sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale. Através de estradas ásperas, para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, pediu esmola, sofreu penosas humilhações, submeteu seu sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu a uma tenda humilde. Caridosamente Madalena pôde rever ainda algumas amizades caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma, iluminada por brandas reminiscências, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, o companheiro de fé, o mestre bem amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, ela ajoelhou, com todas aquelas dificuldades, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito. Vem, eu te espero aqui. Eis o cumprimento do Evangelho nos traz esse momento de libertação espiritual, libertação dos nossos defeitos, das nossas mazelas espirituais. E o Cristo veio buscá-la. Sim, Sueli, ela superou a sombra, tornou-se luz, né? É isso, Mauro. Eu também me emociono muito quando falo dessa mulher, desse espírito grandioso, né? Que muito nos ensina. Eu amo o Espiritismo porque ele vai nas entranhas da história dessas criaturas, né? Aquelas mulheres que eu citei no começo, né? Todas têm grandiosas histórias.
João Dark, que foi Iscariotes, o Judas, volta e liberta a praça. Isso é determinação espiritual. Isso é fé em Deus. Isso é fé no Cristo. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê força para seguir no caminho. Entende? Que abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, né? Valdemaria ou Valdemária. Se for Valdemária, está quase como meu nome, Ademário. Então, Silvana Cristina, gratidão ao Pai, amor e a Jesus Cristo, exatamente, né? Agradeçamos ao Pai. Elevemos o nosso pensamento. Procuremos mentalizar essa alma querida, essa alma que mostrou que não é o sofrimento que nos detém, que não é a dor que nos embarca, que não é a miséria que se transforma em obstáculo, mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo são os abismos que nos fazem perder o tempo da evolução. Maria de Magdala sai do abismo e eleva-se aos planos da evolução, eleva-se à luz oferecida pelo Cristo e renova o sentido espiritual de sua vida, servindo para nós, hoje e sempre, como um espelho, como um sentido de luta, de busca e de transformação. Assim, que a nossa vibração sirva para todos os necessitados, no tempo e no espaço, onde quer que estejam, em hospitais, penitenciárias, debaixo dos viadutos, perdidos pelas ruas do mundo, que todos possam receber neste momento vibrações espirituais de amor e de luz. Que assim seja, que assim seja. Assim, nós damos por encerrado o nosso aprendizado de hoje. Que assim seja.